Eu queria falar nesse vídeo sobre um panorama do que eu percebo da política econômica do governo e qual que é a minha maior preocupação depois da saída do ministro Sérgio Moro e quais os impactos econômicos que isso deve ter nas próximas semanas ou no próximo mês. Primeiro, a questão foi bem simbólico ontem, uma percepção que eu tive na apresentação dos ministros junto à fala do presidente Bolsonaro, como que o ministro Paulo Guedes parece que ele estava fora de sintonia em relação aos outros ministros. Não só pela questão do terno e da máscara, mas o que eu queria chamar a atenção é que o uso da máscara, na minha percepção, mostra que só ele ali estava preocupado naquela situação em relação à pandemia Covid-19. Essa aqui é só um adendo que eu queria fazer, mas eu tenho uma preocupação bem clara em relação à economia. Semana passada, uma aluna me perguntou se eu achava que a taxa de câmbio iria estourar, iria passar de R$ 6. Parece, pela tendência que a gente está observando, parece que sim. E tem dois aspectos. Um aspecto mais técnico e um aspecto de ambiente político, de questão de credibilidade. O aspecto técnico é que o Banco Central já sinalizou nas últimas reuniões do Copom, que é o Conselho de Política Monetária. Esse conselho é responsável por determinar as diretrizes da política monetária do país, que é basicamente a taxa de juros. A taxa de juros funciona como uma ferramenta de política governamental para incentivar o consumo e investimento. E já está claro que nas próximas reuniões deve ocorrer uma nova queda na taxa de juros. Mas o que isso tem a ver com o câmbio? Tem que haver o seguinte, o principal problema é a recuperação econômica. Como a gente está passando por uma pandemia, essa pandemia está gerando uma retração econômica, os juros funcionam como uma espécie de injeção de ânimo de curto prazo. Então você abaixa os juros, disponibiliza mais crédito, facilita a liquidez de crédito dos bancos para os consumidores, para as empresas. Isso faz com que a economia reaja de forma gradual nesse curto prazo. Esse é o primeiro objetivo. Só que tem um porém, tem uma contraindicação. Como todo medicamento tem uma contraindicação. Quando você reduz a taxa de juros serve como uma referência da rentabilidade dos ativos aqui no Brasil. Então, quando você abaixa a taxa Selic, que é essa taxa referencial, o Brasil, quando você compara a nossa taxa de juros com a taxa de outros países, o Brasil fica menos atrativo. Então, cai a taxa de juros, você que é um investidor estrangeiro, você observa assim, peraí, eu vou investir no Brasil ou vou investir nos Estados Unidos, na Prime Rate, vou pegar uma Libor inglesa? Eu vou investir em que tipo de ativo, que tipo de papel, que tipo de título, que tipo de aplicação financeira. Isso faz com que os investidores, quando eles observam uma equalização da taxa de juros, eles corram para aqueles tipos de ativos que tenham um risco menor, já que a rentabilidade começa a ficar muito parecida. E aí há uma fuga de capitais, há uma fuga de moeda estrangeira do Brasil. Os investidores retiram seus ativos em moeda nacional, convertem, e essa conversão eles acabam repatriando os recursos. Então, isso deve pressionar sim a taxa de câmbio, essa tendência da política monetária. Logo, a gente deve ter com certeza uma pressão aí sobre taxas de câmbio futuramente. Essa é uma primeira situação. Segunda situação, que é mais questão de ambiente político institucional. Se a gente fizer um review, o governo Bolsonaro tinha dois grandes motes de campanha. Vamos lá. Tinha a questão da luta contra a corrupção, essa questão do antipetismo, uma revolta da população depois da Operação Lava Jato, né? Tem esse processo de degradação política institucional no Brasil de 2005, mensalão, depois a gente vê isso virar o Petrolão e a Lava Jato, que vem a dar transparência para essa situação. Esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro pilar. O antipetismo e a luta pela corrupção, que tinha como símbolo ali o Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. E ao mesmo tempo você conseguiu o apoio de muitos grupos antissistema e que queriam uma mudança na política econômica, que a catástrofe que foi o finalzinho ali do governo Dilma Rousseff, com essa política de intervenção. A gente teve um programa de intervenção dos campeões nacionais que se utilizou o recurso do BNDES e o BNDES fez uma política fiscal expansionista ali para escolher campeões nacionais. Houve repasse de recursos públicos com subsídio para quem não precisava, que poderia ter captado esse recurso no mercado de crédito. Então você criou uma distorção na economia brasileira, arrebentou as contas públicas, houve um desequilíbrio fiscal, isso gerou inflação e aí vocês conhecem essa da história. Então esses dois pilares
basicamente era o alicerce do governo. Quando você tem a saída do Sérgio Moro, isso parece que já foi precificado ontem pelo mercado, né, com a queda da Bolsa, quase que teve um circuit break no período da manhã, mas já foi precificado, a Bolsa recuou próximo de 6%, o câmbio chegou a bater 5,70 ontem. Esse é o primeiro pilar. Esse primeiro pilar da questão anticorrupção parece que está sendo absorvida e esse choque está ficando claro que esse pilar ficou enfraquecido. O medo é o ponto que eu queria chegar. Parece que agora a gente está com risco também de perder o segundo pilar. O governo está em determinadas situações parecendo que reduzindo a carta branca e o poder que tinha dado ao ministro Paulo Guedes, que tem uma agenda liberal, uma agenda bem clara de aspectos ideológicos, mas com uma grande dificuldade aí de operacionalização, de colocar essas pautas em andamento, devido a restrições do Congresso, da própria articulação do governo junto ao Congresso. Só que o que me chamou atenção e preocupação foi o lançamento do programa chamado Pro Brasil, que foi feito essa semana, e foi um programa que ele parece programas que já foram... Parece muito programas antigos brasileiros de política econômica que foram um fracasso. Parece muito uma mistura de segundo PND, que foi lá no final da década de 70, no final dos governos militares, com um programa PAC 1, PAC 2 do governo Dilma. Você junta uma série de intenções, junta um pacotão de obras e investimentos, mas não tem recurso e dá uma organizada, faz um pacote, coloca um nome bonito, isso funciona muito bem para o marketing, mas na hora da execução você vê que tem muitos problemas operacionais, as obras acabam não se concretizando, você tem problema de caixa, você aumenta a dívida pública, isso na frente se torna inflação, juros altos, quebradeira do Estado, e parece que a gente não aprende, né? O Marcos Lisboa lá do INSPER fala muito isso, parece que o Brasil acha que se você errou é porque você não errou o suficiente, né? Você ficar insistindo no mesmo erro sempre, até parece que uma hora ele vai dar certo. Mas a gente parece que está repetindo o mesmo erro, e a preocupação é que esse plano ele foi estruturado pelo chefe da Casa Civil, pelo ministro da Casa Civil, o Braga Neto, e não houve participação do ministro Paulo Guedes, que na época da campanha tinha até o apelido de Posto Ipiranga. Então, isso mostra um desalinhamento do governo em relação à política econômica. Não está claro qual que é a linha que agrada ao executivo, parece que está faltando uma sintonia do ministro Paulo Guedes com as outras partes do governo federal, e a não participação do Paulo Guedes foi um sinal muito forte para quem observa, a gente já observou isso gerando um certo desconforto no meio empresarial. E essa sinalização de possível fritura do ministro Paulo Guedes ainda se concretizou na quinta-feira. Teve uma matéria na Rede Record criticando abertamente o ministro Paulo Guedes, criticando a pessoa do ministro e não as ideias econômicas dele. Foi uma situação muito ruim. Acho que ele sentiu o golpe também. Vem essa sinalização da participação da reunião, parece que ele estava nem aí para a reunião ontem. E o que está afligindo as pessoas foi que esse é o último elo que tem do governo com o meio empresarial. Meio empresarial, vou falar assim, o meio empresarial que consegue fazer mobilização, que tem uma certa reputação ainda para mobilizar grupos empresariais importantes no Brasil. O Brasil 200 parece que fez uma cisão já com o governo, né? O Flávio Rocha, que é um dos proprietários do grupo Riachuelo, e mais outros empresários aí que apoiaram muito na campanha em 2018, parece que já estão sentindo esse desconforto em relação a essa perda do ministro Paulo Guedes, que é uma ponte muito firme junto ao empresariado, e talvez essa saída do ministro Paulo Guedes pode gerar uma crise, e essa crise institucional e a falta de definição da política econômica pode aumentar as incertezas, e incerteza a gente sabe que se reflete em taxa de câmbio mais alta, se reflete em possível crise fiscal mais para frente, e isso é um problema econômico que a gente possa ter. As possibilidades de você não sofrer isso é o que a gente fala há décadas, né? O que está escrito na literatura, é o que a gente observou em todos os países que não têm esses tipos de problemas de política econômica. Transparência, clareza nas políticas, um direcionamento, coordenação, operacionalização. E uma coisa para mim que tem que ficar muito clara também para o governo,
em geral, é que é muito legal o discurso ideológico. Quando você vai ver o discurso ideológico nos debates, no YouTube, nos debates de rádio, isso é legal, motiva, né? Quem é militante, principalmente, gosta muito dessa parte. Mas a parte que interessa mesmo para o país funcionar, para o governo andar, para o país voltar a crescer, gerar emprego e sair dessa falta de crescimento aí de 2 décadas, é a parte operacional. Você fala, vamos fazer, por exemplo, um programa de desestatização. Falar é fácil, e fazer isso, e estruturar as leis, e negociar com o Congresso, e negociar com os grupos de interesse. Então, isso é a parte que não está sendo feita. Então, a parte operacional, ela acaba emperrando essas ideias mais do campo ideológico, dos grandes debates, elas têm que virar algo operacional para virar algo real. Senão, a gente não sai da conversa e o país continua andando em marcha lenta, como a gente está fazendo há muitas décadas. A gente não pode ser ultrapassado pela Colômbia, pelo Panamá, ter metade da renda per capita do Chile. Então, isso é uma situação que o Brasil não merece e a gente tem que ter mais atenção para essas etapas do debate político, principalmente do debate econômico, que tem que avançar e de forma muito rápida, porque o país não consegue ficar mais uma década andando de lado. Essa é a minha percepção. A gente vai sempre conversar aqui aos sábados, trazendo um pouco do que eu estou observando e acompanhando principalmente esses impactos da Covid-19 sobre a economia. Parece que o impacto está sendo muito heterogêneo no Brasil, mas o impacto econômico já foi sentido, mas isso vai ser um bate-papo para o próximo encontro no próximo sábado. Um abraço, pessoal, e boa semana aí a todos.